Olá a todos, estamos aqui hoje num dia muito importante, com mais um episódio aqui do UniFaCast, expert na área, violência contra a mulher e o caminho da proteção. Hoje temos aqui na mesa três grandes e importantes convidadas. Hoje é um dia especial, vamos tratar sobre violência contra a mulher, violência contra gênero. E é muito importante que a gente possa aproveitar essa oportunidade da melhor forma possível. Então, mais uma vez agradecendo aqui as convidadas. E eu quero começar a falar da senhora Daniele Dantas Figueira, inspetora da Polícia Civil, está aqui na minha frente. Então, meu nome é Daniele, Daniele Dantas, sou inspetora de polícia, sou lotada na 92DP, Rio das Flores. Sou coordenadora do NIAM, que é o Núcleo Integrado de Atendimento às Mulheres Vítimas de Violência, vítimas essas qualquer tipo de violência, Ariane, por favor. Meu nome é Ariane, sou psicóloga no projeto NIAM, no projeto Violeta, em Rio das Flores, também com acolhimento das mulheres vítimas de violência, também faço atendimentos no NIAM, sou psicóloga organizacional e também clínica. Doutora Caterine, por favor. Meu nome completíssimo é Caterine Jataí Kitsuniga. Sou juíza de direito há 19 anos e há 3 anos juíza de direito aqui na comarca de Rio das Flores. Eu trabalho com violência contra a mulher há mais de 10 anos. Já fui juíza de juizado especializado de violência contra a mulher, enfrentando essa dura realidade que as mulheres encontram na sua vida e quando procuram também os serviços públicos. Fiz uma pós-graduação em Gênero e Direito que mudou minha vida, passei a enxergar a vida e a minha profissão com lentes de gênero, que eu acho que isso que todos e todas nós precisamos, entender como essas desigualdades perpassam a nossa vida, atravessam o direito, atravessam a nossa cultura e a nossa sociedade. E também tive a felicidade de fazer um mestrado sobre desigualdade política de gênero, sobre a subrepresentatividade política das mulheres. E hoje você não colocou aí, mas eu estou fazendo doutorado também com estudos de gênero. Obrigado pela presença de todas, é uma honra. Desculpa pela falha. Não. Eu vou começar, basicamente, passando um registro aqui. Só no primeiro semestre de 2025 foram 718 casos de feminicídio no estado do Rio de Janeiro. Na verdade, casos de feminicídio no país, na verdade. 34 mil casos de estupro contra mulheres no país também durante esse período. E a gente não tem como começar esse assunto sem trazer de forma alarmante essa situação. Porque quanto mais a gente fala sobre feminicídio, a gente quer apresentar a violência doméstica, que é um caminho que as coisas estão sendo controladas, os índices estão diminuindo. Infelizmente, não é esse o resultado de tudo que está acontecendo. Queria perguntar para você de forma bem aberta, o que está acontecendo? Por que a nossa sociedade, mesmo apresentando caminhos, a nossa lei, exemplo, a lei da Maria da Penha é uma lei reconhecida mundialmente, uma lei que ela é vista e estudada por outros, e ainda assim aqui no Brasil a gente continua tendo, não estou dizendo que por fato de ter uma lei, a gente vai, a partir de agora não vai acontecer mais o crime, não vai ter nenhum caso, muito pelo contrário, ela está aqui para poder direcionar através de forma de dados, está aqui para também apresentar à sociedade que existe um erro, que é uma necessidade da gente melhorar cada campo, mas o que está acontecendo é que a gente não teve uma grande, com todo o tempo, se eu não me engano, a Lei Maria da Penha está comemorando esse ano 19 anos. Acho que a partir do ano que vem são 20 anos. E o feminicídio a gente está indo para o 10º ano, se eu não me engano. E por que ainda a gente não evoluiu no sentido positivo dessa situação do país? Ou, principalmente no estado do Rio de Janeiro? Olha, Carlos, eu acredito que se deve a vários fatores, Eu posso falar de alguns, a doutora Ariane também pode completar. Perfeito. Eu acredito que um dos fatores é o patriarcado, porque o nosso país, é um país machista, Então, o homem ele já cresce, com aquela mentalidade de que
quando ele tiver uma mulher, a mulher é como se fosse um objeto. Não, vamos deixar claro, não são todos os homens que são Sim, assim. sim. Infelizmente, alguns homens agem dessa maneira. Eles acreditam que a mulher é como se fosse um objeto, uma propriedade dele. Então, muitas das vezes a mulher quer terminar um relacionamento porque não está dando certo por causa de N fatores e o homem não aceita, porque ele acha que aquela mulher tem que ser a mulher dele até a hora que ele quiser e quando ele quiser. Então, acho que um dos fatores seria isso, né? E também as políticas públicas, que a doutora pode falar bastante sobre isso. Eu concordo com a Daniele, eu entendo que o patriarcado, essas estruturas de poder que foram criadas aí ao longo dos anos, elas colocando as mulheres em um espaço doméstico e os homens no espaço público, e dando poder, então, aos homens de criar as leis, de ganhar dinheiro, de trabalhar, e deixando as mulheres dentro de casa. Foi colocando dentro de casa, proibida de trabalhar, proibida de estudar. Isso foi gerando desigualdades de poder. E os homens foram tendo todo aquele poder de formular leis, né? De decidir pela mulher, pelos filhos. Isso gerou na sociedade uma impressão de que tudo que é feminino não tem valor, né? Porque o trabalho doméstico não é pago, então ele é desvalorizado. As coisas das mulheres são desvalorizadas. Eles elaboravam lei. E aí, lá em 1500, elaboraram uma lei que dava poder ao homem de tirar a vida da mulher se ela adúltera fosse, de castigar os filhos, de castigar a mulher. Era o poder, pátrio poder, poder do homem sobre a família. Então, tudo isso, para mim, é uma questão de poder, né? É o poder que o homem tem. E quando ele perde esse poder, ele perde esse controle, ele explode. E aí vem a força, né? E fala, se você não for minha, você não vai ser de mais ninguém. Ele tira a vida dela e ali acaba o controle, né? Ele ceifa a vida dela. Então, isso assim, é tudo muito, muito complexo. Ele perpassa toda a nossa sociedade, está em pequenas coisas e que precisam ser mudadas, os homens e as mulheres precisam exercer os direitos da mesma forma. Perfeito. Só que isso não acontece. E enquanto isso não acontecer, não vai adiantar uma lei que vai punir mais para resolver o problema. Porque não adianta só prender as pessoas. O que isso vai mudar na sociedade? Nada. Muitos homens, inclusive, quando matam as mulheres, né? Porque tem a lei, tá ali a lei está ficando cada vez mais dura, mas mesmo assim eles continuam nos matando. Por que eles fazem isso? Eu acredito, né, que eles, tipo assim, eu lavei a minha honra, né? Os comentários, lavei minha honra. Aquela mulher não prestava, ela merecia aquilo. São frases que a gente escuta direto, né? É muito difícil conviver com isso, né? O que foi apresentado é perfeito. Olha só, eu penso como homem e olhando aqui desse meu lado, a primeira vez que eu tive contato com o feminicídio na faculdade, eu queria entender por que a tipificação. Por quê? Porque já existia um homicídio. E eu entendi, basicamente, como uma professora maravilhosa, que é a Lília, ela me passou, olha, isso aconteceu porque é uma qualificadora do crime homicídio. É um crime que acontece simplesmente pelo gênero, é o resultado final da violência doméstica. A gente começa com a violência lá, seja física, financeira, patrimonial, moral e tudo mais, e o pior resultado, que o maior bem do ser humano é a vida, e é ceifada simplesmente por fato de ser mulher. Isso é terrível. Isso é terrível. Eu acho que, como apontaram aí, e a verdade é simplesmente a questão das políticas públicas. Não adianta só a gente estar convivendo, a polícia tentando corrigir, não deixar que os crimes aconteçam, se existe uma grande falha na política pública. E isso que está sendo apresentado é extremamente importante. E por que existe essa falha na política pública? Quem é que ocupa os espaços de poder? Como assim? As mulheres são 53% da população. E mesmo assim, qual é a representatividade política das mulheres? Então, quando nós só elegemos homens, Perfeito. se essas políticas são pensadas por quem? Por homens e para homens. Não é isso? E aí a gente não consegue um resultado. E por que mulher não vota em mulher? E por que mulher não corre atrás de ser política, de se candidatar? E por que quando uma mulher se candidata, ela é julgada pela sociedade? Como está abandonando o lar, abandonando a família, o que ela quer, para que isso? Não é assim? Verdade. São julgamentos injustos. Então, e continua assim. Enquanto nós não tivermos mulheres
ocupando os espaços de poder, a gente não vai ter uma mudança na sociedade. A senhora simplesmente me faz lembrar da política de cotas, né? Quando há necessidade de apresentar uma política de cota que seja minimamente um número, seja na campanha política, que tenha uma representação feminina, já mostra que há uma deficiência na nossa sociedade, no nosso campo político, quando a gente necessita que crie uma lei que determine que existe naquele grupo de candidatos que tem um mínimo, seja mulher. Isso é terrível. Mas é importante, como a senhora mesmo apresentou, que existe essa necessidade de mudança de pensamento e a tomada do poder, a tomada do meu espaço. O espaço não é só do homem, o espaço é comum de todos. E, obviamente, é da mulher. E, se possível for, que seja mais delas. Eu acho que seria melhor, pessoalmente falando. E você sabe quantas mulheres foram eleitas, por exemplo, em Rio das Flores, na última eleição? Tem ideia? Nenhuma. Zero. Vamos saber agora, então, quantas foram em Valença? Pouquíssimas, quase nenhuma. Quase nenhum, acho que É quase uma, nenhuma e no outro é nenhuma. Por que será? Qual é a população de Rio das Flores? Qual é a população de Valença? Por que os homens não dão credibilidade para as mulheres? As próprias mulheres, eu acho que elas começam a duvidar de si, porque assim, elas não se veem lá. Então, quando, acredito, por exemplo, tem essas cotas, principalmente lá em Rio das Flores, elas só servem para fazer uma fachada. Sim. Elas não vão, assim, elas também não querem, porque elas não têm incentivo para estar lá. Então, isso prejudica muito. Então, como que elas vão chegar lá se elas nem sabem como chegar lá? E aí vem a desigualdade de poder. Por quê? Porque elas têm que cuidar dos filhos, elas têm que arrumar casa, lavar roupa, enquanto elas libertam o homem para ir trabalhar, livre, leve e solto. Trabalha, e aí quando chega na vara de família, fala assim, não, mas ela não fazia nada, ela ficava dentro de casa, quem trabalhava era eu. Como assim eu vou dividir o meu patrimônio com ela? Isso daí é tudo uma questão de conscientização, é muito profunda, é muito longa, mas é um caminho que a gente não pode parar muito. Então, eu parabenizo a FAA por essa iniciativa, dentro dos 21 dias de ativismo contra a violência contra a mulher. É tudo muito importante. A gente precisa falar sobre a violência contra a mulher, a gente precisa perceber que ela existe, precisa falar sobre o feminicídio, que não é normal que 4 mulheres morram todos os dias pelo simples fato de serem mulheres. Eu acho que é muita normalização também e aceitação. Então, eu acho a gente só vai mudar quando todo mundo fala assim, não é normal, eu não aceito mais isso, não pode continuar assim. E o que eu posso fazer dentro da minha comunidade para mudar essa situação? Por isso que a FAA agora, fazendo esse podcast, o que a FAA aqui dentro dessa universidade pode fazer para mudar? Falar sobre a violência contra a mulher, colocar os estudantes para debater, educar, falar de direitos, colocar as mulheres em todos os espaços. Isso é muito bom e só assim a gente vai mudar através da educação, dando outros valores para os nossos jovens, para as nossas crianças e dando uma vida mais justa e mais igualitária. Perfeito. Eu agradeço mais uma vez, né? Vou passar o podcast todo agradecendo, porque para mim está sendo um aprendizado fundamental. E é uma oportunidade, basicamente, para estar aqui à mesa e estar disseminando, trocando ideia com pessoas extremamente profissionais, pessoas que estão nesse ciclo vivendo o dia a dia. E quando falam, eu já lembro da sala de aula, minhas amigas que fazem estágio na vara de família, e falam exatamente isso. Quando ele vai fazer peça ou algo do tipo, vai falar sobre pensão. Aí, tive um assistido essa semana lá que reclamou de estar pagando R$200 de pensão. E simplesmente, muitas vezes, a pensão veio surgir num período que antes da relação conjugal existia uma violência doméstica. E ainda assim ela se desvinculou daquilo e ainda precisa que é um dos fatos que a gente observa numa das fases, que é o patrimonial, a questão financeira. E o fato de muitas mulheres estar numa relação conjugal pela dependência financeira é um fato, uma das fases mais injustas. Como uma mulher vai sair de casa passando por uma violência, seja ela qual for, se existe a dependência financeira. E sobre essas fases, esse ciclo de violência, quando pensamos em violência doméstica, muita gente ainda aciona apenas a agressão física,
E não é só a agressão física. Mas sabemos que existem várias formas de violência. Quais são essas formas e como elas aparecem no dia a dia das mulheres atendidas? Então, são 5, né, formas de violência, né? A que todo mundo conhece mais, como você falou, a violência física, né? Onde tem um hematoma, tem um arranhão, um simples empurrão é uma violência, sim, é uma violência, né? Além da violência física, nós temos a violência sexual, né? Quando o homem, mesmo às vezes sendo casado com a mulher ou namorado, tem um relacionamento e a mulher às vezes não quer ter uma relação sexual com ele. Se a partir do momento que a mulher fala não, não é não, né? A gente já tem uma política sobre isso também. Não é não, tem que ser respeitado, mesmo sendo a mulher dele. Porque quando ela fala não, quando ela vai dormir e o marido fica ali insistindo e faz uma coisa que ela não quer, isso pode ser, sim, estupro. Né? As pessoas não conseguem, às vezes, entender, mas eu sou o marido dela. Mas se ela não quer, né? Então é um exemplo de violência sexual. Violência moral também, quanto tá o quê? Xingamentos, né? O homem, primeira coisa que ele faz é ofender a moral da mulher. Impressionante. De todos os casos que eu já vi na delegacia, todos os casos, a maioria, vamos dizer assim, acho que 99%, o homem ofende a moral da mulher. Não sei se eu vou ficar falando aqui quais os xingamentos, acho que não é necessário, né? Mas 3 sempre os mesmos. Acho que todo mundo imagina, né? Quais são. E, além disso, da violência... Aquela psicológica... A psicológica, ela vai falar, mas ainda está faltando mais uma, que é a violência... Patrimonial, que a gente tem um caso daquela Nayara Azevedo, né? Tem vários casos de artistas famosas que falam sobre a experiência que aconteceu. Isso é importante, o artista, quem tem esse conhecimento, né? E quem tem essa visibilidade, igual o artista tem, de dar o apoio, de falar que acontece. A violência acontece com todas nós, todas as mulheres. Seja ela uma simples dona de casa, ou seja uma juíza, uma desembargadora, uma médica, qualquer profissão, qualquer cor. Não existe... A gente sabe que existem as mulheres negras, né? Que elas, na porcentagem lá na pesquisa, elas mostram que mais mulheres, né, negras, elas sofrem mais a violência doméstica. Mas todas nós, mulheres, sofremos, né? Sem distinção de raça e cor, e trabalho, e estudo, né? Mas voltando aí para a violência psicológica não, a patrimonial é quando o marido está lá casado, né, ou não, ou morando junto, união estável. Às vezes é só um relacionamento, estão namorando, e ele começa, a mulher confia nele, né? Então ela deixa ele ter o controle da conta dela. E, nesse caso, ele vai tomando conta. No caso da Nayara Azevedo, ele era o produtor dela, ele fazia tudo. Então, ele que negociava os shows dela. No final, quando ela foi se dar, não, vou ver como é que tá minhas contas, né? Aí, nisso, ela percebeu que ela estava sendo roubada mesmo, né? Que ela estava sofrendo, ele estava fazendo desvio do dinheiro que ela ganhava nos shows, e na conta dele estava um valor bem maior do que na conta dela. Então, a violência patrimonial é um exemplo também. E a psicológica, a Ariane pode explicar melhor, né? Perfeito. Nós não querer interromper, mas quando falou da violência sexual, passando também para a questão da psicologia, quando que a vítima ela percebe que o que ela teve foi um estupro? Porque, por fato de ela estar casada, muitas vezes não só o marido que está praticando a ação, a própria vítima também acha, por simples fato de estar casada, aquilo talvez não seja um estupro. Seja natural, né? Seja natural. Sim, que ela é que ele é dono do corpo dela e das vontades dela. Então, é muito difícil a mulher se perceber nesse ciclo de violência, nesse tipo de violência, e às vezes demora muito, e é um choque para ela ouvir até a palavra estupro. Então, quando a mulher chega com alguma queixa lá, e aí a gente preenche um formulário nacional de avaliação em risco, e aí nesse formulário tem algumas perguntas que são muito importantes. Muitas das vezes as mulheres se percebem sofrendo mais de um tipo de violência, principalmente a violência sexual, a partir daquele formulário. E aí, quando ela se percebe, é muito difícil para ela admitir aquilo, ela demora muito tempo para digerir que ela sofreu um estupro. Então, muitas das vezes acontece dela
só perceber depois, quando existe outros tipos de violência, né? Ou quando é muito escancarado, que é o estupro mesmo, que é uma força muito, mas muitas das vezes é dessa forma que eu falei, assim, ele geralmente fica assim, ah, mas olha, eu tô com vontade, eu quero, aí a mulher fica negando, fala que não, fica, e aí insiste tanto que ela cede e ela acha que aquilo é normal. Então ela só se percebe dentro daquilo depois de muito tempo. E a violência psicológica, Ariane? E a violência psicológica, né? É uma violência que eu acho que dentro de todas é a que mais acontece. E as mulheres também se demoram a perceber dentro da violência psicológica, porque ela é feita de uma forma muito sutil. Ela não deixa marcas externas, né? Ela vai geralmente o homem, o agressor, ele vai separando a mulher do convívio familiar dela, dos Isolando. amigos dela, vai isolando para que ele consiga manipular ela. E aí começa a diminuição da autoestima, começa a falar sobre ela, sobre a imagem dela, sobre como é o corpo dela. E aí com isso ela vai se perdendo e aí de repente acontece algum outro tipo de violência, ele também culpa ela sobre as ações dele. Isso também é uma forma de violência psicológica, fazendo com que ela não confie mais nela. Ela acredita, ela começa a pensar que assim, poxa, se ele é um cara tão bom às vezes na rua, e aí ele fica assim, eu provoco isso nele, então eu preciso mudar quem eu sou. Eu preciso me adaptar a ele para que ele não fique mais assim, como se fosse responsabilidade dela os atos dele. E isso não é uma verdade, né? E aí elas se sentem culpadas por estar nesse relacionamento, por deixar chegar nesse momento e também pelas atitudes dele. E aí a gente vê que essa culpabilização às vezes impede ela de procurar ajuda, porque ela acha que assim, então a responsável sou eu. Então sou eu que sou responsável por mudar essa pessoa, por garantir a vida dessa pessoa, né? Eu já cheguei a ouvir de uma mulher falando assim, porque o médico falou para ela que como que ela vai deixar o esposo dela se ele é sozinho, se ele não tem família? E aí, como vai ser para ele? Aí eu fiquei assim, como assim vai ser para ele? Para você? Não era, o cuidado não deveria ser voltado para você, do seu médico? Então, isso são uma das frases, assim, que vai fazendo e vai, assim, vai fortalecendo, né, esse tipo de violência. E é muito difícil se perceber, muito difícil de provar, porque geralmente é a palavra dela contra dele e acontece num ambiente muito íntimo, né? E aí a gente já tem agora uma nova avaliação, né, doutora? E foi muito interessante falar, quando você começa falando, e a Lei Maria da Penha? Ela chegou, é uma lei reconhecida internacionalmente, de fato. Ela é uma das 3 melhores leis do mundo em relação à violência contra a mulher. E por que o Brasil precisou de uma lei para combater a violência contra a mulher? Diante do reconhecimento internacional, desse apagamento histórico do Brasil, que não julgava e não punia crimes praticados contra as mulheres. E vem a Lei Maria da Penha. A gente costuma dizer que é a lei dos 3 P's. Por quê? De fato, ela é uma lei punitiva. Ela aumenta a pena, ela proíbe a cesta básica, que antigamente era a questão da cesta básica, a aplicação da lei dos juizados especiais, que permitia diversas transações. Ela não permite isso. Então, ela é uma lei punitiva. Mas ela também é uma lei protetiva, que ela protege as mulheres através das medidas protetivas de urgência, que são essenciais para garantir a proteção em um primeiro momento. E, interessantemente, a gente fala de feminicídio, tem estudo que diz que 70% das mulheres que foram vítimas de feminicídio nunca procuraram nem a sua rede de proteção e nem denunciaram o crime na delegacia. Ou seja, elas são efetivas, elas garantem segurança, elas protegem as mulheres. E a Lei Maria da Penha, o 3º P, é de uma lei preventiva que fala e determina que todas as políticas públicas sejam articuladas entre instituições. Aqui a gente tem, né, o judiciário, junto com a psicologia, com a segurança pública. A gente tem que estar sempre articulando, conversando sobre aquela política pública específica e também levando a Lei Maria da Penha para as escolas, falando, educando, porque informação é poder. Quando a mulher entende que é crime, ela
ela tem uma relação sexual não consentida, ela pode denunciar. E o que a Ariane falou acontece muito, inclusive durante a audiência. Porque, né, como a Dani falou, a violência, a lesão corporal é muito fácil de identificar, porque ela ficou com hematoma, ela sabe. Aí ela falou assim, opa, fui vítima de violência. E ela procura a delegacia. Só que todas as outras violências que ela sofreu antes, ela não identifica porque ela não sabe nem que é crime. Às vezes são violências sexuais, a gente já pegou diversos casos assim. Às vezes é cárcere privado, violência psicológica, violência moral. E essas outras violências, elas não deixam marcas visíveis, mas elas deixam, muitas vezes, cicatrizes na alma, que são dificílimas de curar. E não vai ser uma lei que vai resolver isso, não é verdade? Sim. Vai ser o quê? Vai ser a psicologia, o acompanhamento psicológico, o empoderamento. A rede de daquela apoio. mulher. Essa rede de apoio. Por isso que a nossa lei é tão importante, é tão boa e tão positiva. Mas para que ela tenha efetividade, que mude a nossa sociedade, nós precisamos das políticas públicas. Precisamos da efetivação da lei, de mais juizados de violência contra a mulher. E não juizados só punitivos, só para julgar processos. Juizados que tenham equipe técnica, que tenham um assistente social, uma psicóloga, que possam garantir esse encaminhamento para a rede, que ela chegue numa delegacia, seja bem acolhida, como ela é no NIAN, esse núcleo especializado, que ela seja ouvida sem julgamentos, que tenha encaminhamento para a rede, que ela possa chegar depois ao judiciário também de uma forma protegida. Isso tudo é muito importante, faz muita diferença na vida da mulher. Então, acho que é uma junção de coisas. A gente precisa da punição, da prevenção e da proteção. Da proteção. Eu, obviamente, as doutoras vão falando, eu vou anotando, porque o tema é extremamente importante. Quando a doutora falou sobre a violência psicológica e também um pouquinho sobre a violência sexual, me veio à cabeça aquelas frases chaves, né? Que quando o homem ele quer fazer a violência psicológica, ele fala: por que você vai sair com as suas amigas hoje? Fica em casa, por exemplo. Ou quando falou do afastamento, eu lembrei daquela frase: a sua família me odeia. Seus amigos. Seus amigos amigos são uma péssima influência, eles não querem a gente junto. Ninguém quer. Olha o que você me faz fazer. É como se a gente dissesse naquele livro sobre guerras. Dividir para conquistar. Afastar. Cada vez mais que a gente afastar, a gente consegue tomar o controle. E aí isso passa a ser um projeto mesmo maldoso de controle psicológico. Sim. É um controle onde o homem ele acha que, justamente como as doutoras trouxeram aqui, que é patrimônio dele, que é uma questão que não é, não é uma relação. É como se fosse um bem. É uma relação de poder. De poder. Aí a gente volta a isso, né? A relação de poder, né? O homem tem aquele poder e se sente naquele lugar de poder. E a mulher, ela precisa estar sempre servindo a ele, né? E muitas das vezes essas pessoas, elas utilizam diversas formas, né, para chegar nesse lugar. E quando elas chegam é muito difícil sair, porque a mulher ela já está muito isolada, vulnerável, está frágil. E aí ela precisa de uma rede, né, que a gente estava falando. E aí a gente volta de novo para as políticas públicas, o quanto elas são necessárias para que a mulher consiga sair. Mas o NIAN é um exemplo, né, de política pública, porque o pouco que eu consegui há tempo pesquisar, eu já fiquei surpreendido que eu estava até conversando antes, era algo que você não faz a vítima ficar revivendo aquilo, indo a cada setor, a cada departamento, contando tudo o que aconteceu. Você consegue fazer um controle integrado, isso é muito importante. Apesar de termos lacunas a corrigir, o caminho do NIAN já é um exemplo de que as coisas tornam cada vez melhores no sentido de atendimento, controle, ajuda, assistência, que é extremamente importante. Quais são os desafios específicos enfrentados por mulheres negras? Que eu queria fazer esse recorte, muito justamente que a gente também está vivendo 20 de novembro agora, Dia da Consciência Negra. Eu não tem como um país extremamente misto, por assim dizer. Eu sou filho de pais negros, com avó índia, com um avô português, então eu me vejo em toda a lacuna, mas quando me perguntam, você se identifica como negro. Sim. E para mim é extremamente importante estar vivendo e cada momento dar espaço, porque a margem da sociedade, como eles falam, ou que nós somos, não temos tantas oportunidades. Então, voltando à pergunta,
os desafios específicos enfrentados por mulheres negras em situação de violência doméstica e como essas especificidades podem ser melhor compreendidas e abordadas. Sim. Fala em relação aos desafios. Os desafios, né? É porque, assim, mulheres negras, elas já vêm com estigmas de que ela é mais forte, que ela aguenta mais, que ela deveria ficar mais. E aí elas são menos acolhidas, elas são menos ouvidas. Então, quando, por exemplo, eu posso falar sobre a minha área, que é Rio das Flores, né, os meus atendimentos que eu faço, então elas já chegam lá muito armadas de como essa rede vai me ouvir, como que essa pessoa vai me ouvir, ela já vai me julgar, ela já vai falar que eu deveria aguentar. Então, isso é muito importante, fazer esse acolhimento, fazer essa escuta, entender que o lugar dela é um lugar diferente, não é o mesmo de mulheres brancas, e a gente sabe muito bem disso. Então, ela precisa ter esse acolhimento humanizado e voltado para as especificidades que ela tem, que ela vai trazer. Então, e lá em Rio das Flores, a gente tem muita área rural, então a gente também enfrenta, né, assim, são mulheres que vêm de famílias que já vêm de fazendas, que muitas, né, das famílias vieram de trabalhos escravos. A gente ainda tem alguns tipos de casos de trabalhos escravos em Rio das Flores, e é muito difícil isso. Então, elas são muito descredibilizadas, é difícil delas alcançarem a rede, é difícil delas chegarem lá para denunciar. Então, assim, desde que a doutora Caterine chegou, que com o Projeto Violeta, aí veio o Nian, e aí a gente tem feito essa divulgação, é muito importante para que elas consigam chegar lá de uma forma que elas se sintam acolhidas, né? Que elas se sintam ouvidas. E é muito interessante que muitas delas, elas só querem falar. Elas só querem falar. Elas querem falar a história dela, do comecinho até o final, porque nunca ninguém conseguiu ouvir elas, sabe? E é muito difícil, porque geralmente são histórias muito pesadas e tristes, e a gente precisa ter esse olhar mesmo diferenciado. São muitas vulnerabilidades, né? São cruzamentos de vulnerabilidades, interseccionalidades que a gente fala, e quanto mais vulnerabilidades uma pessoa tem, ela já é vulnerável porque é mulher, ela é vulnerável porque ela é uma mulher negra, e às vezes é uma mulher rural. Cada mais um fator, ou da forma que eles interagem, vai colocando a mulher em uma situação de maior vulnerabilidade. E isso cria, quando nós aqui, que somos pessoas que estamos nos espaços de poder, quando eu falei que só homens estavam, nós mulheres brancas também temos que olhar. Nós temos privilégios que as mulheres negras não têm. E esses espaços poucos de poder que estão sendo ocupados, são ocupados por quem? Por mulheres brancas. E que também não vão saber e reconhecer e entender a necessidade de uma mulher negra. Por isso é tão importante a representatividade, para você entender e você se colocar no lugar do outro. E Rio das Flores é um local, não só Rio das Flores, como Valença, o Brasil, mas em especial essa área aqui dessas fazendas de café, que tinham muitas pessoas escravizadas. E pessoas que tinham muito pouco dinheiro e muito pouco poder, né? E voltando no poder. Aí é tudo sempre uma questão de poder, e é uma questão de poder. Tem que, né, dividir esse poder aí para todo mundo, para todas essas pessoas não ficarem tão vulneráveis. E coloca essas pessoas numa situação de extrema vulnerabilidade e falta e negação de acesso a direitos. Negação de acesso à escola, à educação. Então, elas não têm nem como chegar na cidade, elas não têm como trabalhar. Elas não têm uma defensoria pública. Hoje a gente existe uma defensoria pública, mas depois tem muita luta, com dificuldade, né, dificuldade de acesso, porque como que ela vai se deslocar até Rio das Flores? Da roça até o local. Exatamente. Como que ela vai lá e vou contar aqui uma história, mas é real, que quando cheguei em Rio das Flores, a primeira notícia que eu recebi é que o 190 não atendia as ligações de violência doméstica. Eu falei, como assim não atende as ligações de violência doméstica? Elas são gravíssimas. Aí me responderam assim, doutor, aqui é uma área muito rural. Quando a gente chega lá, já fizeram as pazes. O que a gente vai fazer lá? E aí eu pergunto, quem são essas mulheres rurais? Não são justamente essas mulheres negras e pobres? Sim, então, verdade. É muito complexo. Se fosse uma mulher branca, moradora ali de uma casa, daquelas, será que eles não atenderiam? Com certeza. Então assim, eu acho que é uma questão de usufruir direitos de forma diferenciada e muito diferenciada. E a gente precisa dar uma especial atenção para isso, falar sobre isso e chamar atenção.
para esse fenômeno naturalizado por todos nós. Naturalizados porque são mulheres, naturalizados porque são negras, naturalizados porque são mulheres rurais. Eu, mais uma vez anotando, eu observei aqui muito durante a conversa e durante os relatos que me chamou muita atenção o racismo estrutural. Sim. Por exemplo, quando nos falamos aqui e apresentamos até o fato por ser rural, por ser negra, por não estar a pouca oportunidade de espaço que tem, as que tem elas não conseguem ocupar, porque já foram ocupadas por outras mulheres brancas. Mas quando a gente fala de racismo estrutural, é o exemplo do médico. Quando o médico atendeu lá e falou, pô, mas o seu marido não vai ficar sozinho? Não me interessa nem a cor dela. Mas adivinha qual é a cor? Não me interessa, mas pelo caminho da entrevista aqui, eu já percebi. Como é que você vai deixar seu marido sozinho, mulher? Não existe isso, gente. Não existe isso. É um ponto, é um dado, é uma agulhada, é do racismo estrutural. Porque, não interrompendo a senhora, se constrói todo um ambiente, toda uma pressão social e toda uma história pregressa de algo que está intrínseco na sociedade, que não dá a liberdade ou a opção, ou talvez a tentativa de melhora. Se eu interromper a senhora. Não, eu só ia dizer, por exemplo, né, a questão dos médicos. Inclusive, existe uma condenação internacional em relação ao Brasil, no caso da Aline Pimentel, reconhecendo a discriminação de uma mulher, em relação a uma violência obstétrica de uma mulher negra pobre, moradora de periferia. E, inclusive, existe nos relatos dos médicos, através de pesquisas, primeiro, que são as maiores vítimas da violência obstétrica são as mulheres negras. E que elas até tomam menos, aplicam menos anestesia a uma mulher negra do que uma mulher branca. Mas como assim? Elas sentem menos dor. Elas são mais fortes. Elas aguentam mais. Elas são mais fortes. Sim. Então, assim, é muito triste e muito assustador isso, porque é muito desigual, né? O Brasil tem essa condenação em relação à violência obstétrica. Fez alguma coisa? Não fez. Por que não fez? Porque as mulheres que sofrem violência obstétrica são as mulheres negras. As mulheres brancas não estão sofrendo esse tipo de violência. Tem dinheiro para pagar um médico, né? Vai num hospital melhor e não passam por isso. Então, realmente é muito injusto. A senhora meio que já respondeu o que eu ia perguntar para a senhora. A gente vem falando de violência doméstica e com o advento agora da violência obstétrica. Com o advento daqui a pouco de outra violência. São dados que vão sendo apresentados para termos um melhor levantamento de dados, no sentido de levantamento de informação, no sentido de controle e recuperação. Aí eu queria perguntar para a senhora como o sistema judiciário pode atuar de maneira mais eficaz para proteger mulheres negras, considerando o racismo estrutural e a vulnerabilidade social. Então, uma primeira coisa importante foi o estabelecimento de cotas raciais para ingresso na magistratura. Porque, como eu disse, e tenho certeza absoluta do que eu estou falando, representatividade importa. Nós precisamos de mais juízas mulheres e mais juízas juízas negras, juízes homens negros também, mas muito em especial mulheres negras, que são mulheres mais discriminadas. Precisamos de mulheres negras na magistratura. Então, nós temos tido um avanço nesse sentido, já da ocupação de alguns cargos por mulheres negras e por homens também, mas as mulheres, elas estudam muito, gente. Mulheres estudam mais do que homens. Isso é dado, isso é dado estatístico. Então, a gente tem hoje esse avanço. Isso é um dado. Outro, além do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, que é um documento que foi editado pelo Conselho Nacional de Justiça, para que os juízes e juízas identificassem as desigualdades estruturais daquela situação para aplicar a lei, isso já foi o primeiro passo. Agora existe também o protocolo para julgamento com perspectiva racial, que é uma obrigação de todo juiz e juíza também entender o racismo estrutural, né? Essas desigualdades estruturais que permeiam a sociedade e que impactam nos julgamentos. Porque um juiz ou uma juíza é uma pessoa que vai olhar aquilo ali e aplicar a lei. Mas vai aplicar a lei com base em quê? Com a sua inserção na sociedade, com os seus conceitos, com os seus preconceitos. Então, é muito importante a capacitação em gênero, a capacitação em raça e outras desigualdades. Muito forte.
Isso tudo que a senhora falou, principalmente pelo fato do protocolo, que não vai deixar ele provavelmente sair de uma linha de um mínimo, vamos chamar de um mínimo, porque eu acredito que é o momento onde a sociedade tem que ver no juízo a sua representatividade. Obviamente, como a senhora falou, que as mulheres é que mais estudam, mas as mulheres também são as que mais sofrem as violências. As mulheres também são as que mais estão lá. E eu lembro, eu, obviamente eu vou perguntar, que essa capacitação, esse sentido técnico, esse entendimento de racismo estrutural, de violência doméstica como um todo e outras lacunas de violência que vêm acontecendo, é como um policial tem que estar cada vez mais familiarizado com essa situação e cada vez mais técnico, que ele possa entender de forma, não só entender, mas sentir que aquilo é uma grande necessidade. Como há essa mudança, obviamente eu venho perguntar para a senhora, quando eu li seu currículo, obviamente eu vi que dá todo um preparo, mas enquanto a Polícia Civil como um todo, existe esse tipo de pensamento? Não existe, por exemplo? Sim, a Polícia Civil tem investido cada vez mais em cursos, né, para atualizar, para ensinar mesmo o policial como lidar com esse tipo de ocorrência, né? Onde uma mulher chega, muitas das vezes, quando ela chega na delegacia, ela já chega com muito sofrimento. Ela não quer ir para a delegacia. Ela perdoa o homem várias vezes. Ela pensa 10 vezes antes de ir procurar ajuda. Sempre, primeiro, ela vai tentar uma amiga, algum parente. Quando ela vê que não tem mais saída, que não tem mais jeito, ela vai procurar a delegacia. E lá, a Polícia Civil tem investido bastante nos cursos para qualificar o policial para esse atendimento diferenciado. Então, por exemplo, na Delegacia de Rio das Flores, posso falar pela delegacia que eu trabalho, né, que os policiais todos ali fizeram um curso de aperfeiçoamento para atendimento de mulheres vítimas de violência. O NIAN, quando foi criado, e o NIAN já existia em algumas delegacias. Vou explicar para as pessoas entenderem melhor. Cada delegacia, né, normal, né, distrital que a gente fala. E o que acontecia? A mulher chegava, muitas das vezes é um policial homem, e às vezes ela queria contar uma intimidade dela. A mulher fica com esse impasse. Ah, mas ele é homem, eu não vou contar para o homem que o meu marido fez isso comigo, ou meu namorado, eu vou ficar sem graça. Então, ela muitas vezes, por medo, por vergonha, ela deixa de fazer o registro, né? Então, tendo um núcleo especializado no atendimento para essa mulher vítima de violência, isso faz com que a mulher se sinta melhor para ir lá e denunciar o que está acontecendo com ela. Então, isso foi pensado. Nas delegacias, nas cidades grandes, existem as DEANs, né? Delegacia Especializada de Atendimento para Mulheres. Mas nas cidades pequenas, como é que ficava, né? Eu faço parte também da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência do Tribunal de Justiça, que é a COEM, e nós já percebemos isso, a nossa coordenadoria percebeu dessa necessidade de capacitação da segurança pública, né? Não só da segurança pública, mas também do judiciário, do sistema de justiça como um todo. Nós formamos um grupo de trabalho recentemente para criar um conteúdo programático mínimo que fosse replicado em todas as instituições, mas um grupo interinstitucional, também com aulas interinstitucionais. Estamos juntando, então, a nossa escola com a CADEPOL, com o IERB do Ministério Público, para fazer esse grande movimento de capacitação da segurança pública. É muito interessante e muito importante, porque as pessoas especializadas, toda essa rede que a gente está falando, que atende, a especializada vai funcionar muito bem. Mas a mulher não pode fazer um registro de ocorrência, por exemplo, em qualquer delegacia, pode e deve? Então, aí ela vai chegar numa outra e ela vai ser mal atendida? Por que esse tratamento diferenciado? Então, o importante é que todas as delegacias, que todo o sistema de justiça tenha uma capacitação específica. E a mesma, né? Porque, assim, tem que ter um conteúdo mínimo, uma sensibilização mínima para entender as mudanças da sociedade. Porque isso é mudança cultural também que estamos passando, precisamos caminhar muito ainda, mas a sociedade mudou e também precisam mudar as instituições. Lembrando aí que a doutora explicou, né? Voltando ao ponto, quando uma mulher chega na delegacia, por exemplo, lá em Rio das Flores, nós temos o NIAN, que é o Núcleo Integrado de Atendimento a Mulheres Vítimas de Violência.
Em Valença, a gente ainda não tem, mas está sendo implantado ainda, né? Então, qual a diferença? Se você me perguntar qual a diferença, né, de antes de ter o NIAN, de ter as DEANs, para hoje em dia, que nós temos, principalmente os NIANs nas cidades pequenas, delegacias de cidade pequena, né? O NIAN, ele faz um atendimento totalmente diferenciado. A mulher, quando ela chega na delegacia, ela já vê uma policial mulher para atender ela já se sente mais à vontade, ela já se sente mais acolhida, né? Então, ela já começa a contar a história dela, ela conta o que aconteceu com ela, e muitas das vezes, como ela já se sente mais à vontade, a gente tem uma sala específica. O NIAN é uma sala, né, na verdade, 2 salas, que faz um atendimento diferenciado. Nós temos a cor lilás, que é a cor que simboliza, né, a violência doméstica, as vítimas de violência doméstica. Então, é uma sala separada dentro da delegacia, para a mulher se sentir mais confortável, para ela conseguir colocar para fora e falar o sofrimento dela. Eu sou policial, sim, eu sou policial, mas eu tenho empatia com aquela mulher que está ali. Isso eu acho que é primordial, né? De você estar ali e orientar. Eu posso mudar tudo? Não, mas aquele momento que eu estou ali como policial, ouvindo o que ela está me falando, muitas das vezes ela conta, ela narra. E aí ela não sabe de toda a violência que ela está sofrendo, mas ali quando ela já está me contando, eu já vislumbro todas as violências. E ali a gente vai e tipifica, né? Coloca, já tem a violência, perseguição, violência psicológica, né? Que antigamente a violência psicológica é muito difícil de provar. Hoje em dia na delegacia, a doutora depois vai explicar, a Ariane já falou também, a gente tem também, que é um instrumento de avaliação psicológica, que é a IAVP. A gente fez um curso agora, né, por a Polícia Civil, e junto com o Ministério Público, e nós aprendemos junto com os psicólogos, né, e isso é muito bom, o aprendizado, de que a gente tem um formulário, né, que foram feitos pelos psicólogos, para a gente conseguir materializar o que aquelas mulheres estão sentindo. Porque uma coisa, eu como mulher, eu entendo o que ela está sentindo, mas às vezes o outro não entende, às vezes lá na justiça, né, mais para frente, as pessoas não entendem. Então, para colocar isso, o sentimento dela, a tristeza dela no papel, exige esse formulário. E o formulário, ele tem perguntas específicas voltadas para esse tipo de violência psicológica. Nessas perguntas já está comprovado que ali que dá para você enxergar a violência psicológica, porque ela é muito difícil. E a gente está batalhando, né, doutora, bastante contra a violência psicológica, porque é o que é mais, hoje em dia, vamos dizer, acho que agora está começando a mostrar mais, mas a violência psicológica está se equiparando à violência de lesão corporal, né? A violência física. Está se equiparando. Porque as mulheres tendo mais conhecimento, as mulheres vão começar o quê? A denunciar mais, a procurar ajuda. Então, os dados já estão mostrando que a violência psicológica agora está vindo, está sendo mostrada, as mulheres estão falando, e é muito difícil provar, né? Eu acho que muitas mulheres já sofreram com violência psicológica, né? E é uma coisa também interessante falar sobre as mulheres, elas estão falando mais, mas também com esse tipo de capacitação, o policial vai conseguir identificar a violência psicológica, que provavelmente deve ser em todas, porque antes da violência física, geralmente tem a violência psicológica em quase todos os casos. Então, os policiais vão conseguir identificar e tipificar esse tipo de violência, né? Então, eu acho que isso é muito importante também. Por isso que esse tipo de capacitação é fundamental. Porque muitas das vezes elas falam e aí fica assim, mas isso daí é uma briga de marido e mulher, mas vamos pro fato em si, vamos pro tapa. Muitas das vezes nesse atendimento, né, que eu tô ali, eu faço a avaliação, né, com a ficha. Quando a mulher, mesmo assim, a gente conversando, orientando, porque eu estou ali, eu oriento ela, eu falo dos direitos dela, qual o tipo de violência que ela está sofrendo, mesmo assim, a gente precisa dar ajuda. Dentro do NIAN, a gente tem esse diferencial. A gente tem uma psicóloga, que é a Ariane, que está trabalhando com a doutora Caterine lá no Projeto Violeta, lá no fórum, mas que dá todo o apoio para o NIAN. Então, sempre que preciso, a Ariane está lá, meu braço direito, Ariane, eu tenho uma vítima que ela está muito chorosa, ela está precisando de ajuda psicológica, né, de um psicólogo, porque eu sou policial, eu dou todo o aparato, mas eu não sou psicólogo. Aí eu passo, chamo a Ariane tem uma sala separada, a Ariane conversa com ela separado. Quando a Ariane não está lá, nós também temos, às vezes as duas atendem ao mesmo tempo, que é a assistente social, que trabalha também no NIAN, dentro do NIAN, e a gente faz todo esse atendimento, porque aí fecha o ciclo. Ela chega
conta o que ela está sofrendo, a gente faz o registro, que é a parte de direito, né, dela, de registrar essa ocorrência, para futuramente o juiz julgar, né, que se ela tem direito ou não, com a violência que ela está sofrendo, mas ela também vai ser atendida pela psicóloga e pela assistência social, que vão dar todo o apoio, que vão encaminhar ela para essa rede de apoio, que lá em Rio das Flores, graças a Deus, está funcionando muito bem, principalmente depois que a doutora Caterine assumiu o juizado lá, né? Ela mudou totalmente a forma de muita gente trabalhar, de muita gente enxergar não posso nem ficar falando que ela Eu fico emocionada de ouvir isso, você nem imagina, é emocionante. Porque assim, eu trabalho com a violência contra a mulher há muito tempo, né? E a gente ir para uma cidade pequena e ver o resultado do trabalho é realmente muito confortante e traz uma felicidade profunda. Então, ver a transformação, ver as pessoas hoje enxergando a violência contra a mulher em Rio das Flores de uma forma diferente, isso é muito importante. Que é assim que a gente muda, né? As mulheres falam, não, agora eu vou denunciar, agora eu denuncio, porque eu sei que agora eu vou ter uma medida protetiva, eu sei que agora o meu processo vai ser julgado. Então, tudo isso é muito importante. Ela sente força. Sente força, é a questão das instituições. As instituições... Pierre Bourdieu dizia que as instituições são grandes responsáveis pela perpetuação das desigualdades, do preconceito. Sim. Mas essas instituições são formadas por pessoas. Então, as pessoas elas têm que trazer um pensamento diferente, né? Um pensamento que vai garantir, que vai olhar para o outro. E é isso que a gente tenta fazer em Rio das Flores, e é isso que o Rio de Janeiro tenta fazer também, através da nossa coordenadoria, e é isso que todos e todas nós precisamos fazer. É garantir que todas as pessoas sejam ouvidas e usufruam dos seus direitos de forma igualitária. Não basta a nossa Constituição dizer que todas as pessoas são iguais. É isso que a Constituição fala? Sim. Então, mas será que as pessoas usufruem de direitos de forma igual? Não. Então, vamos mudar, né? E aí a política pública vem na rede de apoio, que lá a Prefeitura de Rio das Flores, né, deu essa estrutura para a gente, né, de ter. Na rede de apoio, quando a Ariene ou a Gilda, que é a assistente social do Lago União, elas encaminham para as psicólogas, né, para médico, o que precisa, né? A Ariene pode explicar melhor como é que é esse encaminhamento. Então, a gente faz esse encaminhamento todo para a rede. Lá em Rio das Flores é muito, muito boa a rede mesmo. A gente tem uma psicóloga por cada PSF. Por cada postinho de saúde da família, e a gente encaminha para essas psicólogas, a gente tem contato direto, então é um caminho fácil, não é nada burocrático, é rápido, então elas são atendidas em pouco tempo. Também a gente faz um encaminhamento para o CREAS e para o CRAS, geralmente a Gilda, ela fica mais nessa parte, mas eu também faço, notando alguma necessidade, né? O CREAS é um serviço de centro de referência especializado em assistente social e o CRAS é um centro de referência de assistência social. O CREAS é quando já existe algum tipo de violência, né? Quando existe eu esqueci o termo. Esqueci. É quando existe algum tipo de violação de direitos, então ela já é atendida pelo CREAS, e o CRAS é assistência social mais básica, é a porta de entrada, e aí a gente faz todo esse encaminhamento para o hospital, para o CAPS também, se houver necessidade. E a gente também tem o encaminhamento inverso, isso, que eles fazem para a gente. Também, porque muitas das vezes a violência, a gente tocou muita, doutora Caterine, com as reuniões, né, de rede, a gente trocou muita conversa, muitas ideias, né, nesse sentido, porque dentro do hospital, graças a Deus, a gente conseguiu lá também, de ter a sala lilás dentro do hospital. Porque a mulher, que muitas das vezes sofreu uma lesão corporal, né, foi agredida pelo companheiro, ou foi estuprada, ou que for uma criança, adolescente, ela tinha um atendimento normal, ela ficava na fila esperando. Aí, depois de muitos, vezes, né? próximo do agressor, porque isso, ele também ia, às vezes ele vai porque ele vai. A família também. Então, ali a gente conseguiu, tendo a sala lilás, é uma sala especializada para está ali uma assistente social, é um médico, ela vai ser acolhida nessa sala para ela ser examinada, para ter um boletim de atendimento médico que vai ajudar mais para frente a justiça a ver que aquilo ali é uma prova, né, de que ela sofreu uma agressão, né? Isso é caso de violência física, né? Então, acho muito importante que em Rio das Flores a gente conseguiu também esse hospital, né? Acho que foi um grande passo também, né, doutora? Porque essa rede é como se fosse uma grande engrenagem.
E cada instituição ela tem que fazer o seu trabalho de garantir, de não revitimizar, sempre conversando com a outra instituição. Por exemplo, a segurança pública vai conversar com o sistema de justiça, que vai conversar com a assistência social, com a psicologia, com a saúde, com a educação, tudo funcionando. No final, garantir o direito, né? São todas as instituições trabalhando por uma coisa só, que é garantir direitos das mulheres, no nosso caso. É a materialização da Lei Maria da Penha, né? Que é a proteção, a prevenção e final, o punitivo. Isso. Vocês basicamente estão me apresentando que essa grande rede, que quando a gente fala de rede de apoio, muitas vezes a gente pensa que a rede de apoio é só o bloco familiar, Não. que é quem está do lado. E é justamente o momento da pergunta que eu vou fazer, até por questão pessoal, por já ter vivido. Uma certa vez, num carnaval, que a gente está falando agora justamente no período do ano também, que é digamos, um momento sazonal, que é o fim do ano, que acredito que é o momento que possa acrescentar e crescer cada vez mais os exemplos, as mais práticas de crime. Vamos completar aí. No final de ano, na época do Covid, vamos dar um exemplo, na época do Covid aumentou muito o número de violência, tá? Isso está nas pesquisas também. E agora, sempre nessas festas, né, de fim de ano, Natal e Ano Novo, também aumenta muito o índice de violência doméstica. E em janeiro também, o mês de Tem janeiro... estatística, pós-jogo de futebol, tem. é o grande índice de violência, Isso. o maior número de... E o que a gente repara, né, doutora Ariane? A gente vê que muitas das vezes o homem ele agride a mulher, muitas vezes, né? Ele está alcoolizado ou drogado, às vezes ele tem já uma dependência química de alguma droga, né? E ele usa aquilo e ele vai... E depois desconta a raiva dele, alguma coisa, ele vai e bate na mulher nessas ocasiões. Geralmente, sempre eu pergunto, né, para a vítima que está ali, ela falou que na maioria das vezes elas falam que ele bebeu ou que ele usou droga. Quando eu presencio isso próximo a mim, não necessariamente um familiar, mas no momento de jogo de futebol, tá, eu presencio uma violência física contra a mulher, de um eventual parceiro. Qual seria a minha principal ação? Procurar a polícia? Intervir? Qual a minha forma de intervir? Porque, não, só para completar, eu como homem, o primeiro momento que eu vou fazer ali, desculpa, mas eu vou tentar acertar o amigo lá para parar, cessar aquela violência. Mas eu sei que isso não é o caminho correto. Primeiramente, quando você vê uma violência, o certo é você o quê? É conversar, tentar apaziguar, né? Olha, não faz isso com ela, tentar separar. Mas quando não é possível, você já de cara, imediatamente, aciona a polícia militar. Né? Porque às vezes você acha que você está preparado para aquele atendimento ali e às vezes você não está. Às vezes o cara pode estar armado e aí você tentando fazer alguma coisa ali, separando, brigando com ele, que às vezes homem assim, né? Luta corporal, né? Acho que resolve. Já vai e resolve. E às vezes, muitas das vezes, o cara, você é maior, o cara já pode estar armado, ele é maior, eu vou tirar a vida dele, acabou o problema para mim. Então, lógico, eu sempre oriento a você apaziguar, separar, não vai bater, separa, proteger a mulher, sempre, isso sempre, mas chamando a polícia militar, tá? Perfeito. Já aconteceu nessa mesma ocasião, no momento que eu fiz a intervenção, ela falou, por favor, não bate no meu marido. Acontece sim, porque por mais que a mulher esteja sofrendo, né? Aí vem o que a gente fala, muitas das vezes a mulher ela tem uma dependência emocional muito grande. Então, mesmo o cara agredindo ela, maltratando ela, ela não consegue ver que ela está nesse ciclo de violência. Né? O ciclo de violência a gente já sabe, né? No início são tudo, né? Amor para lá, amor para cá, aí depois ele já começa a ter uns ciúmes porque ela botou um batom vermelho, porque ela botou uma roupa mais decotada, né? Aí depois disso ele já começa a querer controlar. A Ariane pode ter falado disso melhor, mas ela já falou, mas eu uso muito a palavra psicologia reversa, aonde ele provoca toda a situação e depois ele se faz de vítima. E a culpada é a mulher, porque ela estava usando uma roupa indecente. Então, ele começa a ficar o quê? Violento, agressivo, por ciúmes ou por qualquer outro motivo. E aí, geralmente, ele vai e grita, porque antes mesmo de bater, ele já está gritando. Às vezes o homem ele pega um objeto e ele está com raiva da mulher na hora da briga, ele joga no chão. Porque, na verdade, ele dá soco na parede, mas, na verdade, ele quer fazer isso em quem? Dizem os especialistas que esse ciclo da violência ele é dividido em 3 fases muito marcadas. A primeira é essa explosão, ele explode.
E depois que ele explode, ele pede desculpa. Você dá de Ele vítima. coloca a culpa dela. Ele sempre tira a culpa dele, né? E ela, o que que acontece? Ela perdoa. Ela perdoa porque ela ama ele. Ela escolheu aquele homem para passar a vida. Ela perdoa. E aí vem a fase da lua de mel. Tudo maravilhoso, tudo incrível, até que começa a tensão. Aí ele vai implicando, Volta. explode. Tudo de novo. E aí, mesma coisa, pede desculpa, vai. Só que os especialistas também dizem que a tendência é que cada explosão ela seja maior e mais agressiva. E por isso que lá no início eu falei que o feminicídio é uma morte evitável e ela dá sinais. Ele dá sinais de que vai acontecer. Entende? Então, se ela não consegue romper, é que ela pode vir a ser vítima de feminicídio. Mas se ela consegue, de alguma forma, receber uma mão da polícia, da psicologia, do próprio judiciário, de entender que ela tem condição de viver longe daquilo que não foi culpa dela, que não foi ela que provocou, que ela não é culpada pela tristeza dele, ou dele ter sido preso, ou dele ter sido denunciado, que ele está respondendo um processo. Muitas chegam lá muito se sentindo péssimas. Ele está preso por minha causa. Eu quero que ele seja solto. Muitas Fui eu falam, que fiz. muitas falam, mas eu não quero que ele vai preso. A mesma coisa que elas falam comigo. Mas ele vai preso? Você vai prender ele? Não. Não é assim, né? Na verdade, as pessoas têm que entender. Quando vai na polícia, não é a polícia que prende, né? Existe todo um trâmite. Fez um registro de ocorrência, a não ser se for flagrante, vamos deixar bem claro, né? Se for flagrante, a polícia vai prender na hora. Se eu ver alguém batendo numa mulher, lógico que eu vou dar voz de prisão e eu prendo. Eu posso fazer isso. Agora, se não foi flagrante, o que vai ser? Devido ter o processo. Um registro de ocorrência. Depois, se tiver os indícios de materialidade, né? E as condições para ter uma ação penal, né? Que é o promotor que decide, né? No caso, né? E ele vai ver, vai virar uma ação penal, né? Depois disso, vira uma ação penal. Quem é que vai decidir? É o juiz. Então, não é ali. A pessoa tem chega na delegacia e acha que a gente já vai prender o meliante lá, o amor da vida dela, né? Ela fala assim, não, eu só não quero que prenda ele. E sempre elas falam isso comigo, que ela não quer que prenda. Por mais que ele bateu nela, ela não quer que prenda. Aí me volta aqui, eu lembrando de vários comentários, de várias pessoas, né? A gente conversando, e muitas pessoas me perguntam isso. Ué, mas Daniele, mas a mulher volta para a delegacia, ela apanhou, aí ela vai na delegacia, depois ela volta para o agressor dela. E, infelizmente, muitos falam assim, que eu ainda tenho que ouvir. Ah, mas tem mulher que gosta de apanhar. Ela vai voltar porque ela gosta de apanhar. Não. Vamos parar de julgar, né? Vamos se colocar no lugar do outro. Essa mulher, ela está um pouco assim, vamos dizer, com uma dependência emocional, ela pode estar até doente, com uma depressão, com uma dependência emocional muito grande dele, e com filhos, a condição financeira dele tomar conta do dinheiro dela, ela não tem condições de sair, porque é muito fácil falar assim, é violência e tal, mas depois, como é que ela vai fazer, né? E são, assim, geralmente os homens, para falar dos homens, que são os homens que praticam os crimes. As mulheres, elas são as vítimas. São eles que praticam. E aí chega um advogado, ou chega ele mesmo, ou chega a família dele, mas ele não é criminoso. Eu sou ele trabalhador. É trabalhador, ótimo pai. Paga pensão na data. Nunca deixou faltar nada para essas crianças. Essa mulher é uma maluca. Isso. Entende? Sempre a mulher então, maluca. Todas essas questões, elas influenciam muito o imaginário da população e das pessoas. Poxa, ele cumpre as regras da sociedade certinho. A sociedade é muito injusta, até o termo esdrúxulo, que é a mulher de malandro. Que é Então, terrível, isso. terrível. E se questiona muita muito gente que o fala comportamento isso. dela vai no julgamento, é o comportamento dela que é julgado. Ela passa a ser julgada quando quem ela é a cometeu o crime vítima foi e ele. ela passa a ser julgada. A todas as atitudes da mulher, a mulher é sempre subjugada em tudo, né? Mas em o tudo. que você fez para ele ter essa reação? Né? Ah, mas você fez alguma coisa, né? Você acho que, ó, não é pra nada, não. Você mereceu isso aí também, né? As fases, os ciclos, Isso. os abusos, Aí vem violência. muita gente, infelizmente, é uma coisa que a gente está tendo esse espaço aqui, né, na FA, no podcast, deixar bem claro. Vamos parar de julgar as vítimas, vamos dar apoio. Às vezes é muito bom uma mulher, né? Às vezes você tem uma amiga, uma melhor amiga. Eu sei que é difícil contar a sua intimidade para uma amiga, mas às vezes é bom você ter uma amiga a quem você possa, olha,
olha, eu estou passando por esse problema, o que eu faço? Pedir uma ajuda. Às vezes não quer ir na delegacia primeiro, né? Então procura uma amiga, alguém da família que possa ser o apoio. Se dali não está resolvendo, busca sim, busca a polícia, busca ajuda com o psicólogo, tem que buscar ajuda. Se ficar pensando assim, mas o que os outros vão pensar? Porque muitas mulheres não buscam ajuda por vergonha. Vergonha do que os outros vão falar, do que os outros vão julgar a gente. Olha, o que vão falar de mim? Imagina eu, exemplo, se fosse comigo. Olha, imagina eu, policial, estou apanhando. Né? Então tem muita mulher que às vezes por causa da profissão, pela vergonha, que todo mundo vai julgar, e acaba o que a doutora falou, julgam sempre a mulher. Vamos melhorar, né? Vamos dar força uma mulher para outra. Eu acho que as mulheres sendo mais unidas, né, e parando de julgar uma outra e sim apoiar e incentivar, que é muito importante fazer a denúncia. Quando é feita uma denúncia, está na pesquisa. Está comprovado que a mulher que denuncia, ela fica mais protegida do que aquela que não fez o registro. Está na pesquisa que as mulheres que fizeram o registro de ocorrência foram as que menos morreram. Se você pesquisar o feminicídio, a maioria ali do feminicídio foram poucas que procuraram a polícia, que procuraram a justiça. Por aí várias razões, por não acreditar, porque o que os outros vão julgar, por vergonha. Aí, né? Muito obrigado. Estou até sem voz. Muito obrigado. Eu queria acrescentar, se for possível, né, a violência contra a mulher, mas a violência de gênero. A gente tem que acrescentar aqueles que se veem também como mulher. Estou falando das transexuais e tudo mais. E a gente tem que acrescentar ao assunto, ao tema. Porque quando a gente fala da sociedade que a gente tem, a sociedade não reconhece todo mundo como mulher. Infelizmente é o que acontece. E como a gente possa divulgar essa proteção, essa forma também para eles. Dar essa opção. Porque é muito importante também. Sim. Na delegacia a gente já tem todo um atendimento diferenciado também, né? E, por exemplo, eu já atendi casos com 2 mulheres, né? E onde uma, vamos dizer, era a parte fraca da relação, né? Então ela veio até mim, me pediu ajuda, me contou a história dela e falou, olha, eu estou sofrendo, ela fica me ameaçando que vai me bater. Uma era maior, mais forte, a outra era mais franzininha, mais magrinha, e essa que veio buscar ajuda. Eu fiz o registro, né? Porque e caiu, né? A gente fala assim, foi registrado como na Lei Maria da Penha também, né? Os outros ficam assim, mas pode? Então também o homem pode? Não, o homem não. Desde que tenha uma vítima mulher e tiver uma relação familiar, né? Ou tiver uma relação amorosa, ela tem direito, sim, a fazer um registro de ocorrência na forma da Lei Maria da Penha. Aí a doutora pode explicar melhor a relação da violência de gênero, né? Falou em patriarcado, né? Cis heteropatriarcado, essa é a palavra, né? Isso aqui é tudo imposto a gente, esse cis heteropatriarcado, que fala, que impõe determinados tipos de comportamento às pessoas da sociedade. Mas em relação às mulheres trans, são mulheres e têm a garantia da Lei Maria da Penha, igualzinho a mulher cis, a mulher trans e a mulher cis, não tem diferença. Vai ter a sua medida protetiva deferida. Em relação a casais homoafetivos, como disse a Daniele, a mulher na Lei Maria da Penha, a vítima na Lei Maria da Penha tem que ser uma mulher. Se for um homem, como é que a gente vai garantir uma ação afirmativa, uma lei que é uma ação afirmativa a um homem? É complicado, né? Mas existe um entendimento, o STJ julgou recentemente uma ação garantindo a aplicação da Lei Maria da Penha a casais homoafetivos, mas isso ainda está sendo muito discutido. Esse tira o norte da Lei Maria da Penha, né? Então, assim, a gente tem que pensar muito quando um homem é vítima de algum tipo de agressão, se ele pode ou não ter a Lei Maria da Penha aplicada. Numa relação heteroafetiva, de forma alguma. Numa relação homoafetiva, existe agora essa discussão, porque um estaria numa situação de vulnerabilidade, teve esse julgamento, mas ainda está isolado, mas hoje o entendimento é que nos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher tem que ser
Desculpa, a vítima tem que ser mulher. É o que permanece. Também vamos lembrar, né, que já tive caso lá também, como a doutora falou, de, tipo assim, as outras falam assim, mas a lei da Maria da Penha é mais só para casais, né, homem e mulher. Mas também tem o caso da mãe, né, que agride, a filha que agride a mãe, ou a mãe que agride a filha, ou o filho que agride o irmão que agride a irmã, né, o filho que agride a mãe. Porque né? às vezes tem muitos homens que ficam muito indignados e falam assim, mas e a lei do João? Nunca vai ter a lei do João? Não, a Mário Mas da eu tô Penha, dentro- eles eu tô- falam Mário da Penha. Eu tô dentro de casa, eu tô naquela relação e quem me bate é ela. Ela que é a parte forte da relação. Ela que é a violenta da relação. Ele precisa de uma lei? Não, ele não precisa de uma lei. Claro que se uma mulher agredir um homem, esse homem pode deve faz o fazer registro, eu de falo ocorrência, isso, faz o vai registro. ser denunciada, Lesão corporal. ela vai ser denunciada, mas é uma lesão corporal normal. Normal. Por quê? Porque a Lei Maria da Penha é só para mulher. E por que a Lei Maria da Penha é só para mulher? Porque a Lei Maria da Penha é uma lei afirmativa, em razão de toda essa desigualdade que a gente estava falando, dessa normalização da violência contra a mulher, por esse motivo que é uma lei que a gente espera, inclusive, que seja uma lei transitória, que um dia ela não Não precise. de uma lei diferenciada. Mas como eu disse, é um reconhecimento de uma invisibilidade desses crimes. E também não se compara, né? Minha mãe sempre falava isso. A mulher não pode se comparar ao homem fisicamente, né? Aí alguns amigos, né? As pessoas falam assim, brincam assim, mas a mulher não quer direito igual, né? Por que se ela quer direito igual, então tem que ser tudo igual? Não podemos, né? O homem, eu tenho um caso lá que a menina foi e ela era mais forte, tá? O namorado dela, os dois começaram a discutir, ciúme dele, os dois alcoolizados, mas ela foi, deu um tapa nele. Na hora que ela deu um tapa nele, está errada. Porque a mulher também, vamos deixar claro, a mulher que agride também é errada. A gente não está defendendo a mulher que agride, né? Mas ela agrediu, ela deu um tapa porque ele xingou ela antes. Ele xingou, ela deu um tapa nele. Nisso que ela deu um tapa nele, ele deu um soco nela. Ela voou. Ele deu um soco nela, ela levantou, e ela é bem cheinha, ela levantou e caiu bem longe dele, porque ele deu um soco nela. Então não se compara, né, a lesão corporal do homem, se ele quiser, ele machuca muito a mulher, né? Sim. A gente estava falando de equidade no sentido da lei, mas em relação à parte física entre homem e mulher, sinceramente Não se compara. Também, não né? há como se Não, a gente comparar. está falando de equidade, mas isso também, com certeza. Agora, estamos chegando naquele finalzinho. Que pena, você está gostando tanto da conversa. Se puder, eu ia ficando, tá? Eu tô adorando. E eu queria pedir para cada um de vocês, se possível, deixar uma mensagem, algo que possa ficar bem à vontade para cada um, bem pessoal. Eu, de antemão, já estou agradecendo. Estou agradecendo muito mesmo, porque foi um dos episódios mais emocionantes no sentido de conteúdo, no sentido de informativo para toda a sociedade. É uma oportunidade realmente que a Unifar trouxe, que o Centro Unifar trouxe para cá, essa oportunidade dessa entrevista, mas além disso, é um discernimento que vai ficar aí. A rede social vai ficar no Spotify, vai ficar no YouTube, onde acredito que alunos daqui vão usar como estudo de caso. É uma oportunidade. Então, por favor, quem quiser e puder deixar uma mensagem aqui, eu já estou agradecendo. A mensagem seria para as mulheres ou para todos? Para todos, fiquem à vontade. Quem quer começar? Ariane. Eu posso começar. Não, eu queria também agradecer, né, por esse momento, que é muito importante. A doutora Caterine sabe a diferença que ela fez lá em Rio das Flores, que é muito. Depois que ela chegou lá, as pessoas já até falam assim, gente, olha, a gente tem uma juíza, tá? Eu quero agradecer essa oportunidade e dizer que, como psicóloga, é muito importante que outros psicólogos, eles também tenham esse olhar, que eles entendam que a violência doméstica, ela é uma violência muito diferenciada e que a gente precisa estar sempre se especializando e que as mulheres elas se sintam cada vez mais à vontade para falar sobre o assunto e que em Rio das Flores a gente tem o Projeto Violeta, que espero que elas se sintam acolhidas e que elas consigam ir lá, consigam falar sobre a vida delas, que elas consigam se sentir apoiadas. E é isso. Só agradecer mesmo. Obrigado.
Quer falar, doutora? Pode falar, se você quiser, eu falo também. Então, a gente vai falando junto. Então, eu quero 2 recados. Um, de uma que eu já falei antes, e eu vou reforçar esse pedido. Esse pedido é proteção para todos, porque a violência doméstica, ela não é uma violência só que as mulheres têm que ficar ali, é uma violência contra a mulher, é uma violência contra a sociedade, né? Porque quando bate numa mulher e você fica quieto, e você não naquela briga, briga de marido e mulher não mete a colher, a gente tem que meter a colher, sim. Esse problema é de todos nós, não é só das mulheres. Muitos homens deveriam, pelo menos, apoiar essa causa, entendeu? E tratar melhor a mulher. Essas piadinhas, vamos dizer, machistas que os homens têm, né? Essa mania, às vezes... você sabe, né? Aquelas piadinhas que o homem tem em relação à mulher, a gente sofre essas piadinhas, tanto às vezes no trabalho, né, dentro de casa. Então acho que na sala de aula, né, com aquela mulher ali, ela, né, aquelas piadinhas que os homens fazem. Então acho que deveriam pensar melhor, né, não ficar com essas piadinhas machistas e apoiar a causa, né? E para as mulheres, né, eu gostaria de pedir para apoiar as outras mulheres e não julgar. Eu sempre falo isso. É muito difícil, as pessoas, não sei o que acontece, né? Isso é para tudo. Mas é tão difícil assim se colocar no lugar do outro, Carlos. Tenta se colocar um pouco no lugar, ao invés de ficar julgando. Vai lá, o funcionário que está ali, faz um bom atendimento, né? Se ela vai lá na rede de apoio, a psicóloga que estiver lá, assistente social, atende bem. Isso já é um grande avanço para a gente. Vai lá no judiciário, seja bem atendido, principalmente as mulheres que são vítimas de violência, porque elas já estão ali muito frágeis e pedindo ajuda, elas vão ali para pedir ajuda. Aí, às vezes, as pessoas vêm, mais uma vez, ela sem vergonha, voltou, daqui a pouquinho está com ele de novo. Vamos julgar menos e vamos acolher mais. Então, para essas mulheres que precisam de ajuda, é o que eu falo, procura a justiça, procura, sim, denuncia. Não fica com medo de denunciar. Tem que denunciar até para a gente poder ajudar. Porque se eu não tiver conhecimento que você está sofrendo uma violência, como é que eu vou poder te ajudar? Então, está passando por algum problema, procura qualquer delegacia de polícia, né? Lá em Rio das Flores a gente tem esse acesso bom com a Ariene, né? Lá no projeto Violeta, que pode chegar e procurar também a Ariene, porque muitas das vezes a gente não falou sobre isso. A mulher, às vezes, ela só quer uma medida protetiva, ela não quer fazer um registro de ocorrência, ela não quer mover uma ação penal, né, contra o marido, o companheiro dela, ela só quer uma medida protetiva. Né? Então, a gente tem que pensar muito nisso. Na delegacia, quando ela chega, eu faço o atendimento e, às vezes, ela só quer a medida protetiva, eu só faço a medida protetiva para ela. Agora, uma coisa que a gente esquecemos aqui, vou falar rapidinho, que é sobre... Na internet, seria até um motivo para um outro podcast, que está tendo muito, né? A gente fala sobre patriarcado, sobre o machismo, né, estrutural, mas na internet, não sei se vocês viram aquela série Adolescência, acho que é Adolescência, né? E é onde mostra que os meninos, quer dizer, não são homens, são garotos, jovens, adolescentes, muitos homens também têm, são redes que eles estão formando para conversar sobre mulheres, né? E como se fosse uma reunião mesmo para falar mal das mulheres. Eles têm ódio de mulheres. Existem grupos na internet que eles popularizam, divulgam ódio a mulheres. Né? E isso é muito importante, a gente também combater esse tipo de violência. Porque, às vezes, tem meninas com 9, 11 anos que não querem namorar. Aí o garoto, eu quero namorar, ele gostou dela. Aí ela não quer, né? Às vezes ela nem está com cabeça ainda, né, para isso. Simplesmente, o garoto vai lá e mata a menina de 11 anos porque ela não quis ficar com ele. Né? Então, acho que é um problema, tenho certeza, é um problema de toda a sociedade. Então, quem estiver passando por algum tipo de violência, procura ajuda, procura a polícia, procura o judiciário. Até o canal 180. Isso, nós temos o telefone 180 para fazer denúncia. Temos também o telefone do NIAN, mas esse é só realmente para atender na cidade de Rio das Flores, né? Mas o 180, e, por exemplo, se a mulher tomar uma emergência, o que eu faço, Daniele? Na emergência, está sofrendo a violência, no exato momento liga para a polícia militar, que é a polícia ostensiva, é a polícia que vai até o local e impede o crime. Ou, após o crime, ela combate e leva o autor, né, até a delegacia para a gente tomar as devidas providências.
que caso ela queira uma medida protetiva de urgência e ela não tenha como chegar ou na delegacia Existe ou no juizado, site. ela pode acessar o Maria da Penha Virtual, que é um web aplicativo, que é uma página da internet que funciona como um aplicativo, onde ela vai ter informações da rede, e caso ela queira uma medida protetiva sobre a violência contra a mulher, e caso ela queira uma medida protetiva, ela preenche um formulário com os dados dela, os dados dele, a violência que ela sofreu, junta a prova, e aquilo ali vira automaticamente um processo, um requerimento de medida protetiva de urgência, que vai para o juizado de violência doméstica mais próximo. E isso daí é uma forma de garantir um acesso rápido. Porque ela não precisa nem sair de casa, ela está na internet. Ela pode apagar o histórico. E aí eu queria dizer também que, assim, quando uma mulher sofre, todas as nós outras mulheres sofremos. E aqui a gente tem 3 mulheres que estão trabalhando em Rio das Flores, onde a gente conseguiu desenvolver um sistema de proteção à mulher. Mas não é todo lugar que é assim, infelizmente. Então, o meu recado é que todas as mulheres reivindiquem seus direitos. E caso não sejam bem atendidas, procurem as ouvidorias dos seus órgãos. Isso. Porque tem que ser desse jeitinho que a gente está falando aqui. Sabe? Mulher ter garantido medida protetiva, acolhimento humanizado, ter garantido a sua proteção, isso é muito importante. E se não tiver, e tiver um atendimento ruim, procura a ouvidoria da Polícia Civil, procura a ouvidoria do Tribunal de Justiça, da Defensoria Pública, do Ministério Público. Isso tudo é muito importante. Porque se as pessoas não pedirem, não reivindicarem os seus direitos, eles nunca vão acontecer. Porque se já estão tendo os direitos negados aqui, como é que vão usufruir deles? Então, precisam denunciar para os canais competentes dentro de cada instituição. Além desses canais, deixa também, acho que todo mundo, muita gente, a rede social ajuda bastante também a divulgar, né? Por exemplo, nós temos a mulher que está passando pela violência, não está conseguindo pedir ajuda, ela está às vezes na rua, em algum lugar, ela pode fazer um sinal de X, fazer um X com batom. A maioria das mulheres tem um batom ou qualquer coisa, uma caneta, fazer um X na mão, né? De preferência vermelho. Aí muitas pessoas já entendem que ela está passando por uma violência. Outro sinal também é a mulher pegar e fazer isso aqui, ó, né? Então ela faz isso. Se você já está passando, se ela fizer isso para você, poxa, ela está sofrendo violência, vou tentar ajudar. Chama a polícia, né? Chega e tenta ajudar, né? Nesse caso. Agora, além disso que nós já falamos, eu também quero agradecer, né, a Unifaar, por essa oportunidade da gente divulgar, agradecer a doutora Caterine, agradecer a Ariane, que nós estamos nessa parceria aí já tem um tempo, e a gente faz palestras, né? A gente leva o conhecimento, né, do direito da mulher, né? Então, eu acho muito importante toda a população, quem puder, né, compartilhar, às vezes, uma coisa na internet mesmo, mostrando, olha, mulher, você tem direito a isso, assim, se você está sofrendo assim, assim, assado. Então, quem compartilha e divulga, né, isso ajuda bastante também. Além da gente fazer nossas palestras aí, estamos abertas a convite, porque a gente quer levar informação. Informação, como diz a doutora, é poder. Obrigada. Eu que agradeço em nome do Unifaar. Muito obrigado. Eu não tenho muita palavra para dizer, porque me emocionou pela entrevista, pelas informações. Foi muito grande, foi muito importante. Ai, que bom, Carlos, porque você é um homem, né? E a gente fica feliz, né, doutor? Eu também queria agradecer, que eu não tive a oportunidade de agradecer. Agradecer a Unifaar, agradecer a você por esse gentil convite, entrevista. Tudo que você perguntou foi extremamente importante. E assim, nós ficamos muito felizes, assim, agradecer também a Daniele, a Ariane, a parceria, que é uma parceria muito importante. Mas essa iniciativa é uma iniciativa que está dentro dos 21 dias de ativismo, e que é um momento das mulheres mostrarem as suas vulnerabilidades, de combater a violência contra a mulher. Então, foi um momento muito pertinente e muito útil. Espero, né, que mulheres escutem, que não queiram mais continuar no ciclo da violência, que denunciem, procurem a delegacia de polícia, e que a gente tenha realmente um enfrentamento melhor da violência contra a mulher. Enquanto estudante do direito aqui no Unifaar, tem coisa boa vindo por aí, né? Opa. A gente tem algumas coisas aí. Mas já vou deixar mais uma vez o convite aqui para uma próxima, porque o ano que vem, os 21 dias vão se repetir.
E quem sabe o ano que vem a gente possa estar aqui de novo, falando um pouquinho mais, trazendo alguns resultados, que eu tenho certeza que com boas práticas, bons resultados vão acontecer. Então, Sim. muito obrigado a todas. Muito obrigado de coração. Agradeço a você que nos acompanhou até agora nessa maravilhosa e importante entrevista. Acompanhe a gente na rede social, unifa.cast, no Spotify, no Instagram, no YouTube, no portal, na página, no canal do Unifa. E se vocês quiserem deixar o arroba de cada uma, pode ficar à vontade também. Tá? O meu é @Daniele Dantas 2015. O meu é @psi.ariane.santos. @Caterine Jataí. Mais uma vez, obrigado. Obrigada. Sigam a gente e até a próxima. Esse foi mais um Expert na área.